Olha, gente, a estação mais fria do ano exige cuidado redobrado. Na verdade, a estação de chuvas, né? Principalmente com a saúde, não apenas de nós, seres humanos, mas também dos nossos animais de estimação, como cachorros, gatos. E aí a gente convidou aqui o médico veterinário Jefferson Silva, para que ele pudesse explicar um pouquinho os problemas que costumam acontecer e, obviamente, também nos dar dicas de como a gente cuidar desses animaizinhos que, na verdade, se tornaram mais amigos da gente. Como sempre as pessoas dizem, é o amigo do homem, é o cão, mas eu acho que hoje é o gato também. Eu acho que o gato nunca esteve tão próximo da vida de tantas pessoas. E, sinceramente falando, a gente percebeu que de 2020 para 2021, quem não tinha um animalzinho de estimação passou a ter. A gente vê mais hoje pessoas com um cãozinho, um gatinho em casa. Isso tem se tornado uma certa frequência na vida das pessoas. Mas aí vem essa época de chuva, porque a gente passa o ano inteiro com o clima quente, mas aí vem essa época de chuva que fica sol, chuva, nem tanto frio, né? E aí, muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer nosso, Jefferson. Como que a gente pode conversar sobre esse assunto, falando primeiro dos problemas que costumam acontecer nessa época de chuvas, dos nossos animais? O que acontece? Né? A gente tem uma estação bem diferenciada das estações do sul, né? Então a gente não tem aquele frio tão intenso, mas mesmo nessa estação que a gente convive, tem os problemas respiratórios, que é comum nessa época, tanto em cães como em gatos, né? Problemas respiratórios que acontecem nesta época. Nesta época. Então, assim, existem animais que são propícios a esses problemas respiratórios, algumas raças específicas, e animais também que vivem em abandono, que estão expostos ao frio, né? E sem nenhum cuidado higiênico, não são vacinados, então esses são bem acometidos, principalmente gatos, né? Que tem uma doença chamada rinotraqueite em felinos, que é comum. Animais que são abandonados, você pode observar, tem secreção ocular, espirro, tosse, então é bem comum. E como é o nome dessa doença? Rinotraqueite. Geralmente ela acontece por quê? Ela é um vírus, né? Então ela acaba acometendo os animais porque eles não são imunizados, não são vacinados, então eles estão expostos ao ambiente. Então o animal que passa a noite toda sem uma coberta, sem um calor, então ele fica mais propício a essa infecção. Vamos falar a respeito de alguns cães, alguns animais que a gente tem aqui em Teresina e que eles são cães acostumados com o frio de verdade. A gente tem um husky siberiano, eu tive um casal de husky e era uma luta porque eles tinham que viver eternamente numa piscina só para eles. Tem isso. E hoje a gente vê muitos desses cães aqui em Teresina, na verdade animais com mais pelo. Eles sofrem mais no calor, numa época dessa eles se dão muito bem. Mas quais são os cuidados? É assim, esses animais que são de outras regiões frias, como o husky siberiano, existem algumas quantidades, né, em Teresina. Então, assim, são animais que geralmente ele tem um certo cuidado, questão de clima, né, de frio. Então, vivem em ar-condicionado ou vivem em áreas mais frias da casa. São jogadas que você tem que fazer para ele tentar se adaptar um pouco. Muitas das vezes eles têm uma rejeição que acaba sendo tipo queda de pelo mais excessiva, que não é o normal. O calor também pode influenciar isso, né? A alimentação. Mas a questão mais do frio, né? Eles acabam se adaptando. Que o animal ocorre a troca de calor, ele não tem, como não tem sudorese, não tem suor, então isso acaba facilitando também. Não sente tanto calor. Acaba aqui tendo a transpiração através da boca mesmo. O Gold é outro cachorro também que sofre muito em época de calor e nessa época talvez seja um pouquinho melhor. Mas assim, relacionado a banhos, como é que eles podem acontecer? Continua da mesma forma ou existe alguma mudança? Assim, questão de banhos. Os banhos podem ser reduzidos nessa época mais fria, logo porque a água se torna um pouco mais gelada, né? Se não tiver aquecedores, então pode ser feita a redução. E também tem a questão das raças, como o Golden, é um animal muito peludo. O Shih Tzu, o Pug, o Bulldog francês, são animais que são braquicefálicos, têm um focinho bem curto. Então, esses têm tendência a ter problema respiratório, e são bem comuns. Quais são outros problemas que podem ocorrer nessa época? Além dos problemas respiratórios,
como a rinotraqueite em felinos e a traqueobronquite, que é em cães, que é conhecida como tosse dos canis, existe também, principalmente no início do inverno, das primeiras chuvas, uma doença chamada parvovírus, que é a parvovirose, que chama virose dos animais, né? Então, essa acomete, então, muitas das vezes é fatal. O animal não resiste, porque não são vacinados. A gente fala dos animais e relacionado aos humanos que convivem com estes animais. Essas doenças, assim, elas não tem muita relação com o humano, porque a maioria não são zoonoses, que o que faz mais medo são as zoonoses, né? Que são transmitidas do animal para o homem. Tipo a raiva, que é comum, a leptospira. Então, essas doenças são mais comuns de transmitir para o ser humano. Já essas respiratórias, não tem muita relação, não. Contato, não, com o ser humano. No caso, a gente tem umas imagens, né, Lorena? Para mostrar ou não? Depois, né? Pronto. Nós estamos realmente numa época muito complicada, que é a questão das moscas. Não só para os seres humanos, né, para as nossas alimentações, como também para os animais. Como é essa questão relacionada aos pets? É assim, o que eu sempre oriento os tutores, né, para não fazer. Porque tem gente que gosta de deixar a ração exposta o dia todo, né? Então isso não é correto, porque fica sujeito, principalmente a mosca, pousar, né? Baratas. Né? Então, tudo isso pode ocasionar problemas futuros. Então, o correto é você balancear a alimentação do animal, né? Dividir a alimentação em 2, 3 vezes por dia, manter o local limpo, né? Porque estando limpo dificulta a vinda desses invasores, né? Relacionado à areia, né? Para quem mora em condomínio, para quem mora em lugares fechados e muitas vezes o gatinho fica ali. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter relacionado à questão da limpeza, né? Tem algo que possa trazer assim de danos para o animal? Porque tem gente que coloca areia ali e esquece, né? Isso tá muito errado. Está muito errado, porque assim, o gato, por ser um animal assim, mas ele é muito limpo. Isso. Então, consequentemente, ele precisa que aquele local que ele faça as necessidades dele esteja sempre limpo. Porque pode acontecer dele não querer fazer mais lá e começar a fazer em outros locais, entendeu? Então, tem que ser trocada a areia sempre, principalmente dos gatos, que usam, geralmente, que moram em apartamento, eles usam aquelas caixinhas com areia própria para fazer as suas necessidades. Então, tem que manter ela limpa. Olha só, hein? Porque tem gente que não tem o mínimo cuidado relacionado a isso. Acha que não, a areia tá lá, eu comprei uma areia cheirosinha, comprei uma areia realmente que é maravilhosa para ele, mas aí, olha só, o gato é muito mais limpo do que você possa imaginar. Então, o cuidado tem que ser redobrado. O fato de você ter uma areia maravilhosa não quer dizer que você não tenha que estar mudando ela com uma certa frequência. Até mesmo porque quem cuida de pets pode imaginar que está tudo sob o controle, mas nem sempre. Porque, assim, quem chega depois de você percebe um odor diferenciado. Isso é comum, porque eu sempre digo, nessa pandemia, o que teve de aumento de ida ao veterinário foi muito grande. Por quê? Porque devido ao isolamento, as pessoas começaram a ficar mais em casa e acabaram observando mais problemas que achavam que era comum, né? E acabou que eram as coisas mais graves. Que a pessoa começou a observar mais o animal, ele está ali do seu lado. Então, teve um momento. Os gatos que são bem independentes passaram, parece que a ter uma dependência maior dos seus donos. É impressionante. A gente tem percebido isso. Mas a gente tem algumas imagens, né, que a gente pode mostrar aí para quem está em casa. O que seria essas marcas, na verdade, esses problemas? É basicamente o que você tinha falado com a gente, a questão de pele, né? Isso. Esses aí são problemas dermatológicos, são dermatites, né? Como é que eles acontecem? Estão muito relacionados às raças que são predispostas a problemas dermatológicos, atopia, e acaba também que desenvolvendo processos de infecção bacteriana, fúngica. Então, às vezes, pode estar relacionado à umidade, a pele esteja molhada, porque a pele em si, ela tem uma flora natural da pele, bacteriana, mas às vezes quando você facilita a umidade, então ela acaba proliferando além do normal. Então, principalmente animais que são tendenciosos a ter esse problema, tem que ter bastante cuidado. Quando tomar banho, secar bem o animal, ficar sempre observando. Pode-se fazer uso de suplementos que ajudam, como o ômega,
Mas aí tem animais que são muito recorrentes, então precisa de um acompanhamento dermatológico melhor. Faltou alguma dica que a gente pudesse passar para quem está em casa agora e que está com seu petzinho lá e que nem imagina, olha, meu cão tem esse problema, eu já deveria ter buscado? Pois é. O que eu oriento, o principal foco dos problemas das doenças mais comuns é a vacinação. A vacinação é super importante, então a vacinação você previne o seu animal e previne dos outros animais que convivem com ele. Então a vacina hoje é importantíssima. E que inicia-se logo de bebê, né? Exatamente. Logo nos primeiros dias de vida, geralmente o padrão é entre 30 a 45 dias. Dependendo da vacina, você já pode iniciar o protocolo vacinal. O adulto, ele passa uma vida inteira sempre tomando remédios para vermes, né? Para se evitar o verme. E no caso dos pets? Os pets, o que eu recomendo? Eu recomendo sempre no início, quando ele é filhote, porque fazer mensalmente. Porque ele bota tudo na boca, mexe em tudo, então é sempre bom estar fazendo mensalmente. Após uma certa idade, entre o 9º mês, eu já recomendo fazer de 3 em 3 meses. Mas ele já sempre fazer, sempre né? fazer, de 3 em 3 meses. Porque ele já melhorou mais aquele temperamento. É para melhorar, né? Algumas raças continuam sempre filhotes. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu falei a respeito dos vermes porque tem gente que tem aquele cuidado só no início, quando ele ainda é bebê, e depois esquece, né? Não tem essa prática. Exatamente. É igual às vacinas. As pessoas têm aquela preocupação de fazer quando filhote, mas depois esquece de fazer os reforços. E existem outras, né? Principalmente na adolescência. Mas, doutor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Doutor Jefferson aqui com a gente, trazendo essas dicas maravilhosas para você que tem pet.